A Idade Média foi um período fascinante na história. Embora tenha abrangido todo o período entre o colapso do Império Romano Ocidental, foi uma época que muitas coisas foram inventadas. Muitas delas você nem imagina. Quer saber mais? Então junte-se a nós numa viagem de exploração dos mistérios do passado. A invenção dos óculos. Os óculos de leitura, colocados no nariz como um auxílio visual para ambos os olhos, foram inventados no final do século XIII, no norte da Itália, possivelmente em Pisa. Compostas de lentes polidas conexas, fixadas em aros de ferro unidos por rebites, semelhantes a um compasso. Eles não possuíam hastes, que surgiram apenas no século XVII. Os óculos medievais ficavam presos no nariz. Não se sabe muito bem quem os inventou, mas foram os monges os primeiros e os mais beneficiados com a inovação. Os óculos permitiram a continuação de seu trabalho. Agora a leitura e as cópias de antigos manuscritos eram possíveis, mesmo em idade avançada. Por volta de 1300, a produção de óculos já estava estabelecida em Veneza, o grande centro de produção de vidro na época. Mas a técnica de fabricar os óculos de leitura foi mantida em segredo pelas guildas venezianas. A criação das universidades. A universidade é uma criação da Europa medieval. Suas origens encontram-se nas escolas dos mosteiros e as catedrais que remontam ao século VI. Fundadas a partir do século XI, as universidades eram associações de mestres e alunos. Inicialmente estavam sob a autoridade do bispo da cidade. Logo surgiram conflitos de alunos e professores com os bispos, que não admitiam suas ideias independentes. No século XIII, muitas universidades conquistaram a sua independência e puderam realizar debates abertos sobre todas as questões. As primeiras universidades na Europa com uma estrutura corporativa, guilda, foram a Universidade de Bolonha, em 1088, a Universidade de Paris, em 1150, mais tarde associada à Sorbonne, e a Universidade de Oxford, em 1167. Seguiram-se muitas outras, Cambridge, Pádua, Nápoles, Coimbra, Salamanca e várias outras. A universidade dividia-se em faculdades dedicadas a 5 áreas: artes liberais, teologia, medicina, direito civil e direito canônico. Os cursos eram em latim, a língua internacional da Europa. Os alunos entravam na universidade com 12 ou 14 anos e começavam a cursar o primeiro nível, onde aprendiam retórica, gramática, lógica, geometria, música e astronomia. Depois eles optavam por uma faculdade. Letras de câmbio, notas promissórias, contabilidade e bancos. A revitalização do comércio em escala internacional e a expansão das moedas na Europa medieval a partir do século XII fizeram surgir novas ideias e práticas no uso do dinheiro. O comércio feito a longa distância e o alto risco de assaltos estimularam o uso das letras de câmbio, os títulos de crédito e a nota promissória. Ao invés de viajar com uma grande quantia de dinheiro vivo, os comerciantes depositavam em bancos e recebiam em troca um recibo, que valia tanto quanto o dinheiro deixado em custódia, com o qual saldava as próprias dívidas. A difusão da moeda levou à exploração de novas minas de ouro, que logo se esgotaram, além da procura pelas moedas de ouro bizantinas e muçulmanas. Com mais moedas em circulação, criou a necessidade de instituições que as guardassem e emprestassem. No século XII, alguns mosteiros, em particular o de Cluny, emprestavam dinheiros aos leigos. Mas à medida que a procura do dinheiro aumentou, outras instituições surgiram. O nome banco foi criado pelos banqueiros judeus de Florença, na época do Renascimento, designando a mesa onde eram trocadas as moedas. Em 1406 foi criado aquele que é considerado o primeiro banco moderno, o Banco de San Giorgio, em Genova, na Itália. Os contratos de compra e venda eram redigidos pelos notários. Na contabilidade adotavam-se um registro com dupla fonte. Nele era anotado em uma coluna os créditos e na outra os débitos, de modo que soubesse imediatamente o estado dessas contas, por meio de uma simples operação de adição e subtração. Escalas e nomes das notas musicais. Os nomes das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, a pauta e a escala musical são invenções do monge Benedetto Guido d'Arezzo, um musicista italiano do século XI. Graças à sua invenção, as músicas passaram a ter uma escrita e os cantores poderiam lê-la e entoá-la à primeira vista com exatidão, sem a condução de um maestro e sem a ajuda de um monocórdio, o antigo instrumento de uma corda só. Em sua obra Micrólogos, escrita por volta de 1020, Guido d'Arezzo descreveu a pauta musical e estabeleceu o número de 4 linhas, um tetragrama.
No tetragrama, anotou os sinais das notas, todos iguais entre si, mas assumindo significados diferentes, segundo a sua colocação nas linhas ou nos espaços entre elas. Surgiu assim a forma de escrita musical, que ainda utilizamos. Foi Arezzo também que batizou as notas musicais, usando as primeiras sílabas da primeira estrofe do hino de São João Batista. Você conhecia essas histórias? Deixe aqui nos comentários. Aproveita e deixe o seu super like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. Fui!